Execução fiscal, jurisprudência em teses. A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor agravo de instrumento no interesse dos sócios, contra a decisão que determinou o redirecionamento da execução fiscal. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. O prazo prescricional aplicável para o ajuizamento da execução fiscal de dívida ativa de natureza não tributária, proveniente dos contratos de financiamento do setor agropecuário, respaldados em cédulas de crédito rural adquiridas pela União por força da Medida Provisória 2196 de 2001, é de 20 anos, caso o contrato tenha sido celebrado sob a égide do Código Civil de 16, e de 5 anos se firmada na vigência da nova legislação civil, devendo ser observada a regra de transição prevista no artigo 2028. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Súmula 393 do STJ. É cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução fiscal. Nas execuções fiscais, a interrupção do prazo prescricional retroage à data da propositura da ação, a teor do artigo 219, parágrafo 1º do CPC, desde que ocorrida em condições regulares ou que, havendo mora, seja esta imputável aos mecanismos do Poder Judiciário. A legitimidade para execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública, súmula 521 do STJ. O prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal, que visa a cobrança de multa de natureza administrativa, é de 5 anos, contado do momento em que se torna exigível o crédito. Em caso de extinção de execução fiscal em face de cancelamento de débito pelo exequente, é necessário verificar quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. A desistência da execução fiscal após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência. Súmula 153 do STJ. O termo inicial para apresentação dos embargos à execução é a data da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, exceto naqueles casos em que a discussão se refere aos aspectos formais do novo ato constritivo. O termo inicial para oposição de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não da juntada do mandado aos autos. Nos processos de execução de dívida ativa da União, e naqueles em que há desistência dos embargos à execução, e naqueles em que há desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, incabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o encargo estipulado no Decreto-Lei 1025 de 69 já abrange a verba honorária. São devidos honorários advocatícios pelo contribuinte, fixados de acordo com o artigo 26 do CPC, quando da desistência ou renúncia ao direito, em processo que se discute o crédito fiscal que não contempla o encargo de 20% do Decreto-Lei 1025 de 69. O prazo para oposição de embargos inicia-se a partir da intimação do depósito, para que se dê conhecimento ao juiz e ao exequente do ato praticado. Em atenção ao princípio da especialidade da Lei de Execuções Fiscais, mantido com a reforma do CPC de 73, a nova redação do artigo 736 do CPC, dada pela Lei 11.382 de 2006, artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos, não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o artigo 16, parágrafo 1º da Lei 6.830, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.
O reforço da penhora não pode ser determinado de ofício pelo juízo, visto ser imprescindível o requerimento do interessado, nos termos do artigo 15, inciso 2, da Lei de Execuções Fiscais e do artigo 685 do CPC de 73. Na execução fiscal, o devedor não possui o direito subjetivo de alterar a ordem de penhora estabelecida pela lei, sem que apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade. A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório. A Fazenda Pública pode, a qualquer tempo, requerer a substituição do bem penhorado por outro de maior liquidez. Artigo 15, inciso 2 da Lei 6.830 de 1980. O exequente pode recusar a penhora de bem quando este for de difícil ou onerosa alienação, pois a execução é feita no interesse do credor. É facultado à Fazenda Pública requerer a remoção de bens penhorados. Artigo 11, parágrafo 3º da LEF, cabendo ao juízo, quando demandado, manifestar-se para avaliar a existência de motivos que autorizem o pedido e assegurar que a execução se faça pelo modo menos gravoso. É admissível a penhora por termo nos autos, consoante previsto no artigo 659, parágrafos 4º e 5º do CPC de 73, artigo 845, parágrafo 1º do CPC de 2015, por ser esse procedimento compatível com o artigo 13 da LEF, que prevê a avaliação no termo ou auto de penhora. Impugnada a avaliação do imóvel penhorado pelo executado ou pela Fazenda Pública, artigo 13, parágrafo 1º da LEF, o magistrado pode indeferir, fundamentadamente, o pedido de reavaliação do bem, mesmo quando avaliado por oficial de justiça. A inércia do executado em impugnar o valor da avaliação conduz à preclusão. Na execução fiscal, o preço vil caracteriza-se pela arrematação do bem por quantia inferior a 50% do valor da avaliação. Em execução fiscal, o executado deve ser intimado pessoalmente sobre a penhora.